Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Pod Áurea. Ainda estamos no clima do Felina, o Festival Literário do Norte Agreste Baiano, que acontece aqui em Alagoinhas. Hoje nós estamos presentes com importante figura para esse evento, Edil Silva Costa. Apresentamos hoje para vocês como está sendo o festival e um pouco das experiências dos nossos convidados. Professora, é um prazer ela ter no nosso podcast e nós gostaríamos de saber da senhora um pouco sobre a sua trajetória da vida profissional, né? O prazer é meu de estar aqui com vocês. Parabéns pelo programa. Eu sou professora de literatura. Eu comecei na UNEB desde a década de 80, 1989. Então, já estou quase terminando a minha trajetória profissional. Então, são 36 anos como professora. Eu comecei na UNEB e pretendo me aposentar na UNEB. Então, sempre dando aulas de literatura num curso de formação de professores. Então, na minha trajetória profissional, eu foquei nisso, né? O ensino da literatura. Como é que a literatura vai ajudar, no caso, no curso de letras, a formação desses professores, né? Então, basicamente é isso que eu faço. E comecei na minha graduação, ainda na década de 80, na Universidade Federal da Bahia, né? Fiz o curso de letras e comecei lá no curso de letras a pesquisar literaturas orais, né? As poéticas orais. E isso direcionou a minha pesquisa de mestrado, que eu fiz também na UFBA, fiz ainda na década de 90, já era professora da UNEB quando eu fiz o mestrado na UFBA, e estudei contos populares. Inclusive, essa pesquisa está publicada num livro que saiu, a segunda edição agora, no ano de 2024, que se chama Cinderela nos Entrelaços da Tradição. Eu considero essa minha obra mais importante. Quando eu publiquei a primeira edição, foi logo depois que eu defendi a dissertação de mestrado, já teve uma repercussão grande o livro. E ele estava esgotado, então a gente fez essa segunda edição, revista ampliada. Depois que eu voltei para a universidade, depois do mestrado, eu resolvi fazer o doutorado. E aí continuei trabalhando com contos populares, mas aí já peguei outras versões, né, inclusive de contos populares da região de Alagoinhas, e isso também marcou a minha trajetória no doutorado, que eu fiz na PUC de São Paulo. Quando eu concluí o doutorado, que eu retornei, comecei também a trabalhar no programa de pós-graduação em crítica cultural, e atuo no programa de pós-graduação até hoje, tanto no mestrado como no doutorado, e tenho formado pesquisadores também nesta área das poéticas orais. Então, basicamente, é essa a minha trajetória de pesquisa enquanto de profissional, enquanto professora, enquanto pesquisadora das poéticas orais. Muito interessante. Qual o papel da oralidade na preservação da memória cultural de um povo? Essa questão é extremamente importante, né? Entender que a gente, apesar de que a gente tem, né, toda uma cultura escrita, e na universidade domina essa cultura escrita, a gente também tem, muito ricamente no Brasil, as tradições orais, né? As tradições orais que permanecem desde a nossa ancestralidade, desde antes do descobrimento do Brasil. Os nossos indígenas já tinham uma tradição oral rica, né? E essa tradição oral ela permanece. Então, o meu estudo é justamente para mostrar a importância que tem isso na formação identitária do povo brasileiro, mais especificamente no povo baiano, porque a minha pesquisa se dá nessa região, né, na Bahia e especificamente na região de Alagoinhas. Mas pensando que, além das produções escritas, literárias escritas, a gente tem também uma rica produção literária, uma rica produção poética oral. E é isso que eu tento mostrar nas minhas obras, nos meus livros, e valorizar, a partir também do estudo crítico dessas obras. Nós conhecemos um escritor que fala sobre racismo e identidade. Como esse tipo de literatura impacta a sociedade e a formação do cidadão? A literatura sempre foi, das expressões artísticas, né, que tem uma responsabilidade muito grande na formação do país, né? A gente, quando estuda a literatura, por exemplo, do período colonial do Brasil, a gente vê a importância que tem os escritores daquela época para mostrar a cara do Brasil, né, trazendo, claro, a partir da língua portuguesa herdada de Portugal e também das produções literárias portuguesas, uma revisitação do que somos nós. Então, a literatura termina sendo a expressão de um povo e da identidade do povo. Quando a gente fala, por exemplo, em literatura antirracista, né, em obras que expressam essa identidade e esse outro lado que fica muito calado e silenciado na literatura, muitas vezes na literatura clássica, na literatura canônica, a gente está dizendo que é preciso que a arte tenha representatividade. E é exatamente por isso a importância desses escritores que abordam essas questões, como, por exemplo, identidade racial, racismo, feminismo,
sexismo, todas essas expressões minoritárias, a literatura tem abordado. E tem abordado de maneira que faça com que, principalmente os jovens, reflitam sobre quem é no mundo, o seu lugar no mundo. Então, a literatura tem essa importância, do meu ponto de vista. Como a literatura pode contribuir para fortalecer a identidade cultural e o senso crítico de nós, estudantes? Exatamente, eu acho que essa pergunta complementa a anterior, na medida em que a gente percebe que, na medida que os jovens lerem, que eles têm uma formação também literária, né? Não é só a literatura em si, mas todo tipo de texto que a gente pode falar, por exemplo, na literatura isolada. A gente tem que falar em todas as artes. A arte literária, mas também o cinema, a televisão, as artes plásticas, a música, tudo que dialoga com a literatura. Essa formação do jovem, ela deve passar também por um senso crítico de avaliar, né, de quanto mais ler, aprender e fazer e saber discernir o que é uma coisa ou outra, e da importância que é também ter escolhas. Não ficar somente ouvindo, por exemplo, nada contra o pagode, mas não ficar só ouvindo o pagode. Nada contra o funk, mas não ficar só ouvindo o funk. Tem uma diversidade de textos em que ele pode se ver também, se enxergar, se reconhecer, ou seja, essa questão da representatividade que a gente fala, e isso vai ajudar na sua própria formação crítica, na medida que ele vai se enxergar também ali naqueles textos, né? Então, estudar literatura ou as artes de uma maneira geral faz parte, eu acho, da formação básica do sujeito. Para finalizar, né, nosso bate-papo, eu gostaria de saber da senhora se tem alguma experiência marcante durante a sua formação ou atuação na UNEB que tenha mudado a sua visão sobre a linguagem e a literatura. Sim, eu acho que a gente aprende, quanto professor, a gente aprende muito com os estudantes. E aprende muito com as pessoas que a gente está interagindo nas nossas aulas, na nossa pesquisa o tempo inteiro. Então, eu digo que, com certeza que eu aprendi muito com os estudantes, até porque eu venho de outra cidade e estou interagindo com estudantes que são uma parte de Alagoinhas e outros de outras cidades da região, que têm também formas de falar, conhecimento, culturas diferentes. Então, esse impacto que vocês causam na gente, no professor, eu acho que é muito importante e a gente tem que se destacar. E também, quando a gente faz pesquisas em comunidade, como é o meu caso, a gente vai encontrar também uma diversidade enorme de pessoas e de culturas, né? Então, isso não tem como a gente passar despercebido, não tem como a gente não ser afetado por isso. Então, a minha atuação na universidade, ela foi sempre atravessada por essas surpresas que os estudantes me trazem, né? As novidades que eles me trazem. E, inclusive, aprendendo, por exemplo, eu citei agora há pouco o pagode e o funk, que normalmente a gente não ouve, mas eu passo a ouvir e a conhecer obrigatoriamente a partir dos meus estudantes. Então, essas experiências com os meus jovens que estão interagindo com a gente, eu acho que isso vai causar, sim, impacto e vai causar e vai nos obrigar a nos transformar, né? E a mudar a nossa atuação também enquanto professores. Eu diria isso. Antes de finalizarmos, a senhora gostaria de falar alguma coisa, deixar algum recado para os estudantes, para quem está participando do Felina ou algo do tipo? Eu queria fazer um convite para que as pessoas participem das feiras literárias. O Felina está com a programação muito rica e a gente tem muita coisa pela frente ainda até amanhã à noite. E que as pessoas que estão nos assistindo possam entender que a literatura não deve estar restrita, né? Então, as feiras literárias, os festivais, elas servem para isso, para ampliar as feiras literárias, a literatura e o número de leitores. O foco da feira são vocês, jovens. Então, eu queria também agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e dizer da importância que é trabalhos como esse que vocês estão fazendo, né, de comunicação e de divulgação da arte e da literatura. Muito obrigada. Muito obrigada. Professora Edil, agradecemos de todo o coração pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Foi uma honra tê-lo no nosso podcast. E esse foi mais um episódio do Pod Áurea, aqui em Alagoinhas. Até a próxima. Estamos aqui com a convidada Chiara Mari, ela que é uma escritora suíça e produtora de diversas obras que trazem a integração de culturas e de vários países. Chiara, é um prazer ter no nosso podcast, é uma honra enorme, e nós gostaríamos de saber de você um pouco da sua trajetória profissional. Então, uma honra e um grande prazer meu. Agradeço para o convite. E um pouco da minha trajetória profissional. Então, eu me formei em Sociologia, Trabalho Social, Ciência da Educação
e trabalhei na área da educação primeiro e depois desenvolvi o trabalho artístico como ferramenta e meio de fortalecimento também do trabalho social. Aí me reformei em animação artística em Genebra, numa escola que se chama L'Atelier, onde se trabalha com diferentes tipos de artes para acompanhamento do ser humano através da arte. No meu percurso profissional também eu sempre trabalhei com vários idiomas. A Suíça é um país de vários idiomas e culturas. Tem a parte italiana, tem a parte francesa, tem a parte alemã e tem a parte romancha. Então, eu também sempre teve na área da educação do profissional a parte dos idiomas. No começo, com os estudos na escola de francês, alemão, inglês, e depois com o trabalho mesmo, porque eu migrei da parte italiana para a parte francesa. Então, o francês também veio como idioma de trabalho, e o estudo dos idiomas veio também fortificar essa parte de trajetória artística, porque meu trabalho artístico agora é bem interlinguístico e intercultural. Então, essa é a geografia do meu percurso profissional. E como surgiu o seu amor pela América Latina? Então, ele surgiu por volta dos 18 anos. Eu já tinha estudado um pouco de espanhol na escola, e eu participei de uma viagem missionária para a Colômbia, e vamos dizer que é aí que surgiu de verdade a semente do amor, porque foi uma viagem muito inspiradora, muito calorosa, muito humana, e Colômbia é um país muito, muito lindo, muito inspirador. Por alguns aspectos se parece um pouco com o Brasil, porque tem uma vibração energética aí das cores, bem, sobretudo a parte da costa, bem forte, bem parecida. Então, aí surgiu o meu amor para a América Latina, e depois ele foi se desenvolvendo e crescendo com outras viagens missionárias ou simplesmente de descoberta humana em Cuba, em Paraguai, em México, bom, né, América Latina, mas sempre é espanhol. E o Brasil veio depois, porque eu queria muito aprender um outro idioma. E aí foi um encontro já agora há 10 anos, que também foi muito, muito forte, muito amor. E desde essa primeira vez no Brasil, eu desenvolvi toda essa parte também de brasilianidade, de português, que hoje está aqui. Então, é um amor já um pouco velhinho agora, né? Já há uns anos, não era ontem que eu tinha 18 anos, mas é forte e inspirador. Senhora, qual a importância da literatura e como enxerga ela na vida dos jovens? Então, eu acho que a literatura é uma ferramenta de verdade, de transformação, de revolução, de construção, também de evasão e diversão, né? Porque quando a gente lê também pode ser leve, suave, divertido, e não só luta e reflexão e confrontação, mas é uma ferramenta muito, muito potente e importante. Eu sempre li desde muito pequena, escrevi também desde pequena, mas só mostrei e fui de verdade profissionalizar isso vários anos depois. Mas a escrita e a literatura são como um lar, são aconchego, são casa, são também, para mim, a Página Branca é um lugar de lar mesmo, porque a gente se encontra e é acolhida na escrita, na literatura. Na Página Branca, para mim, a Página Branca é como ela diz: estou aqui para você, o que você quer contar hoje, o que você sonhou, o que você imaginou, como seja livre, não julga, não tem limitações, simplesmente ela está aí para acolher o que a gente precisa desabafar, inventar, partilhar, esconder às vezes. E então a literatura e a Página Branca são ferramenta também de, eu acho, construção de identidade mesmo. E para os jovens, enfim, eu jovens e agora para vocês e para todos os jovens de todo o país, eu acho que a literatura é muito importante para isso, porque é uma ferramenta de
de identidade. E quando a gente é jovem, a gente precisa muito de se encontrar, de se sentir aceito, de se sentir bem, também para poder crescer, para poder criar outros livros, outros eventos, outras criações de qualquer tipo que seja, em qualquer área. É preciso ser bem conectado, né? Estar bem na própria pele. Então, é uma ferramenta também de bem-estar. E daí começa tudo o resto. Assim, aí até revolução e transformação social. A senhora lançou 3 livros, né, cada um em um idioma, o último sendo bilíngue. E eu gostaria de saber da senhora por que a senhora produz, né, em vários idiomas e como a senhora lida com as variações linguísticas e com as maneiras de expressão. Então, os vários idiomas, para mim, porque o meu credo, a minha mensagem também é a imagem da ponte entre Europa e América Latina, entre Suíça e Brasil, entre pessoas de nacionalidade e horizontes diferentes. No meu trabalho social, eu trabalhei muito com migrantes, com pessoas de todos os horizontes, de todos os países. Então, essa questão da diversidade como riqueza, para mim, é um credo essencial. E aí, os vários idiomas vêm fortalecendo essa visão. E também simplesmente porque, nascendo na parte italiana da Suíça, a gente é plurilingue desde nascimento, né? Então, é parte da nossa identidade também, e a gente vê esse plurilinguismo como uma riqueza. E, então, acho que meus livros, se fosse só num idioma, não era eu. Assim, e eu acredito que para a sociedade, e como mensagem, é inspirador e tem que ser assim. No começo, eu fiquei pensando, será que eu tenho que traduzir no idioma de onde eu estou morando agora para atingir mais pessoas? Mas traduzir poesia já é um pouco complicado. E depois, ao longo dos anos, também vendo outros artistas, sobretudo na música, né, que cantam e conseguem atingir um público bem grande, mesmo em lugares que não são lugares que falam o idioma deles. Eu resolvi mesmo como ficar fiel a essa identidade plurilinguística, dizendo eu posso ir em qualquer lugar com essa mensagem plurilinguística, porque como na música, né, a essência emocional da minha mensagem, da poesia, as pessoas vão perceber. Eu quero que as pessoas consigam se comunicar e ir além das fronteiras e das barreiras. Então, é mesmo uma escolha de mensagem. E acaba sendo um diferencial, né? Sim. A sua marca é registrada. Pois é. As suas obras são importantes para interligar a Suíça ao Brasil e o restante do mundo. Como elas impactam a sociedade e principalmente nós, os jovens? Eu espero e acho que minhas obras levem resiliência, leveza e esse diferencial do ser diferente e ser si mesmo como um diferencial, um plus, assim, que sejam vários idiomas, que sejam várias nacionalidades, que sejam vários percursos de vidas, que nas minhas poesias e na minha arte, vocês e o público, né, se encontre mais livre, porque mais acolhido na sua diferença, na sua unicidade, feita de todas os diferenciais que a gente tem, que merecem ser valorizados. É uma poesia e uma obra e uma arte das pequenas coisas. Assim, meus poemas também convidam a olhar para as pequenas coisas, como esse último livro, Fragmentos de Eterna Imensidão, vendo nelas um grande poder transformador, porque começando nas pequenas coisas e na tensão poética para a existência também, para a extensão, eu acredito, e minhas obras testemunham, que tem uma verdadeira transformação social que pode nascer. Então, eu acredito que minhas obras podem ser como aconchego para cada um, leveza e liberdade que leva à transformação social. E, por último, a pergunta que não quer calar. Como a senhora veio parar no Felina? Aqui em Alagoinhas. Aqui em Alagoinhas.
Eu tive a grande chance, a grande alegria de conhecer as pessoas que organizaram o Festival Flicas da Casa do Poeta. Aí conheci os organizadores da Casa do Poeta e também da Academia de Letras de Alagoinhas. Aí eu descobri, na minha última estadia aqui, essa grande movimentação cultural de Alagoinhas. Eu achei muito inspirador e fui convidada para esse festival para fazer parte dessa movimentação. E eu tenho uma associação de poesia e arte visual onde eu moro, em Lausanne. E eu lembro que quando voltei para Lausanne da última vez, eu falei que todo mundo devia ir para Alagoinhas um dia conhecer a movimentação cultural, que está maravilhosa, porque de verdade eu achei que os organizadores aqui estão muito inspirados e nesse caminho mesmo de resistência. E eu sei que na Bahia tem vários festivais literários grandes, maiores, mas acho que Alagoinhas, nesse panorama, é importante porque contribui a essa movimentação, e a Bahia é uma força literária, é uma potência muito inspiradora, e minhas obras se nutrem disso, então faz completamente sentido, e eu estou super feliz de estar aqui. Antes de finalizar, né, o nosso podcast, a senhora poderia declamar um poema no seu idioma nativo? Com grande prazer. Eu vou declamar para vocês um poema que se chama Libertà, que é liberdade, que também foi musicado por 2 músicos brasileiros lá em Lausanne, e a gente está esperando para lançar o álbum, esperando que logo chegue para vocês. E essa poesia Liberdade também é significativa porque comecei a escrever com o primeiro livro, Sulle ali della Libertà, nessa busca mesmo de liberdade e de união entre povos. Então, acho que também em relação à temática do festival, né, histórias de resistência, liberdade, acho que pode ser bem inspiradora. Então, vamos lá. Libertà, spirito senza età, musica, colori, poesia e emozioni, eco di spiriti liberi e di visioni. Brilla, come per magia, fuoco che incenerisce e trasforma, luccichio di rinascita che mai sparisce, fiamma libera che accende, vola e va. Libertà. Libertà nei visi del viaggio, movimento lento, condivisione spontanea e passione. Nei posti meno visibili, tra gli echi soffusi di luci discrete, in rodas di samba senza frontiere, oltre il visibile e tra le risate di clown, anticonformisti e artisti, un tesoro. Libertà. E depois desse lindo poema, finalizamos aqui mais um episódio. Chiara, muito obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade. Foi uma honra, uma enorme entrevistá-la. É isso, muito obrigada. Espero nos reencontrarmos mais vezes em outros eventos. E é isso, muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Do fundo do coração, grazie. Grazie.